20 horas e 16 minutos, e aqui no Café com Você, hoje nós temos o prazer de receber a doutora Bárbara Espanhol Aires. Ela que é nutricionista e já estava te esperando faz tempo, viu, doutora Bárbara? Seja bem-vinda, tá tudo bem? Obrigada, Ilda, tudo bem, e você? Tudo bem, você esteve fazendo uma temporada de praia, né? Foi uma coisa deliciosa, eu vi pelas fotos. Passeando na Bahia. Ai, que delícia, a Bahia. E o que a Bahia tem? Você já sabia, não? A Bahia tem, olha, na Bahia tem água de coco, tem praias lindas e tem acarajé, e a Bahia tem muita alegria. Tem peixe, tem gente feliz, né? Tem gente feliz. certeza. O povo de lá nos recebe sempre muito bem, né? Eu morei 3 anos em Maceió. E aí como a gente cantava e tinha banda e também cantei em orquestra e tal, então a gente caminhava por ali, por Pernambuco, Bahia, né? E Alagoas, né? Então a gente fazia muitos shows para lá. E o pessoal do Nordeste é um pessoal lindo, né? Eu tenho muita saudade dos meus amigos de lá, viu? Eu acho que eles são fantásticos. Mas tem muita comida calórica também, não é, doutora? Tem. E aí, como é que foi para você resistir aos acarajés? Porque quando eu tô lá, eu como pelo menos uns 3 por dia. Olha, Ilda, tem um amigo meu que me falou um negócio muito interessante esses dias. Eu falei, eu vou pra Bahia, como é que a nutricionista vai pra Bahia? Não vai engordar. Ele falou, Bárbara, o que engorda as pessoas não é entre o Natal e o Réveillon, é entre o Réveillon e o Natal do outro ano. É verdade. Assim, acho que não a gente não pode radicalizar, a gente não pode excluir 100%, não é pra ninguém deixar de curtir festas, é o que fazer depois disso e o que foi feito no ano inteiro antes disso. Eu comia acarajé, não tem problema nenhum, a gente volta a malhar, volta à rotina. Então realmente, todo mundo que viaja e que passou festas em família acabou ganhando um pouquinho de peso, o que não tem problema nenhum, contanto que seja feita tomada uma providência agora, né? O que fazer durante a semana, se tá de férias, aumentar essa atividade física, tem bastante gente de férias, mesmo quem não tá em férias, o horário de verão é maravilhoso, Nossa, né? você acorda às 6 horas da manhã, gente, tá uma delícia pra gente malhar, viu? E daí, nós fazemos 2 vezes por semana alongamento com o pessoal lá no Enxuto. E a nossa personal, não, porque não é, né, personal, mas ela é... Renato, eu queria que você desse uma olhadinha, porque eu acho que eu tô saindo do foco aqui, que a nossa diretora me deixou, tá bom aqui? Tá bom assim? Então nós fazemos alongamento às 7h30 da manhã. É lindo aquele sol vindo, gente, é muito bom, fresquinho, gostoso. É uma delícia e faz tão bem, não é? Te perguntando, eu sei que você não é professora de educação física, mas você, claro, tá ligada, tudo liga uma coisa a outra, né? E com certeza quando alguém vai no seu consultório para pedir uma orientação, um aconselhamento, você também já fala aí de exercício, vamos se mexer, né? Porque é o seguinte, precisa. Então, quer dizer, o que é aconselhável para uma pessoa que está assim, por exemplo, sedentária, acima do peso e precisa começar um programa, não é? Como é que ela deve começar? Quais seriam, então, as suas indicações? Tanto falando da parte alimentar quanto da parte física. Da parte física, a Organização Mundial da Saúde preconiza 150 minutos de atividade por semana. Então, o ideal é que a gente fracione isso em 5. Então, seriam meia hora por dia de atividade aeróbica, né? Principalmente quando o objetivo é o emagrecimento. Bom, o que seria aeróbica, então? O aeróbico seria uma caminhada, uma pedalada, natação, uma aula de ginástica que você tem na sua academia, no seu clube, uma hidroginástica. É o que você não pega peso, é o que você não faz força. Esses alongamentos também são válidos, então? São válidos, só que como uma pessoa não faz ele diariamente, pode somar, né? O alongamento 2 vezes por semana. É muito pouco. Né? E mais outros dias de caminhada. Mas você falou, são quantas horas? São 150 minutos por semana. 150 minutos. Isso significa que 30 uma minutos. hora tem 60 minutos. Então, nós vamos ter aí 2 horas, que dá 180, são 2 horas aí no caso. E mais 30, que seria mais meia hora. 120 aqui. 120, não tá certo. E mais os 40 minutos aqui que vai ficar faltando, então. Só que o alongamento, na verdade, ele não entraria como um aeróbico, porque como o próprio nome diz, é mais para as articulações. Ele não é um exercício que queima caloria. Então, eu não acho ideal, se o objetivo é emagrecer, contar o alongamento nesses 150 minutos. Não. Pode e deve fazer o alongamento, que é muito bom, né? Até para quem espera ter uma velhice saudável, o alongamento é fundamental. Mas
Mas, além disso, fazer os 150 minutos aeróbico. Eu acho que a caminhada, ela é muito interessante, porque você consegue fazer num ritmo lento, não vai machucar o seu joelho. E você falou do período da manhã, mas o período da noite também tá bem legal. Né? O sol tá acabando às 8 horas da noite, então vai no parque, faz uma caminhada. E se você fracionar, por que é melhor do que você compilar num dia só, em 2 dias? Porque você ativa o seu metabolismo 5 vezes por semana, e não só 2 vezes. Entendi. Com relação à atividade física, com relação à alimentação, falando em maneira geral do verão e desse processo de emagrecimento pós-festas, fundamental é muito líquido, muita hidratação, mas as pessoas têm que tomar cuidado para não ficar o dia inteiro bebendo suco, por exemplo, né? Lembrar que as frutas têm açúcar e que as pessoas ainda adoçam o suco. Então a hidratação é base de água. Chás eu acho ótimo, pessoal. Chá pode ser feito gelado. As pessoas têm preconceito com chá. Chá de gengibre eu sempre aconselho. Nossa, gengibre, está se falando tanto em gengibre. O ano inteiro, né? É um alimento, ele é totalmente desintoxicante, né? Eu ouvi num congresso um palestrante dizendo assim, se alguém perguntar para vocês para que serve o gengibre, pode dizer que serve para tudo. Inclusive para câncer, eu estava ouvindo agora. Ele é um anti-inflamatório natural. Então é bom para articulação, é bom para o sistema linfático. Muita gente se queixa de edema. O que é o edema? É o inchaço, né? Inchaço nos braços, inchaço nas pernas, urina pouco. O chá de gengibre vai fazer a pessoa emagrecer, porque vai estimular a queima calórica e aumentar a eliminação de toxinas, de gordura, né? O que eu acho bacana? A gente pode fazer um chá de gengibre, o que a gente pode associar? Nessa época acaba tendo muita festa e sobra doce, a gente acaba tendo mais compulsão alimentar. O chá de cravo, então a gente pode juntar ali cravo, canela e gengibre, fazer um trio. Canela é maravilhoso também. Então, para que vai servir? O cravo, ele diminui vontade de comer doce, já foi comprovado. 3 semanas seguidas de chá de cravo diminui a vontade de doce. Mesmo? E a canela acalma a compulsão alimentar, além de baixar o açúcar no sangue. E com certeza a gente medir aí o açúcar da maioria das pessoas tá alto nessa fase. Então a gente regula os níveis de açúcar no sangue, diminui compulsão alimentar e ainda emagrece porque elimina a toxina com o diurético, né? Outra coisa... Mas vamos falar assim, o pessoal que está em casa vai dizer, mas quanto de cravo, quanto de canela, né? Vai botar um saquinho inteiro lá, né? Não, é assim, 200 ml de água, né? Com 200 ml de água. Deixa eu tô anotando aqui como o pessoal está em casa. Pega a caneta aí, depois eu coloco para vocês, tá? 2 fatias finas de gengibre. 2 fatias finas de gengibre. Não é em pó, tá, pessoal? É a raiz mesmo. É a raiz aquela que você compra no mercado, né? Por quilo lá. Uma canela em pau. Uma canela que você fala é o quê? Um raminho, um pauzinho. Tá. Se a pessoa não tiver, pode colocar uma pitadinha do pó. Eu prefiro pro chá a canela em pau. A canela, eu também gosto mais de canela. E 3 cravos. Então tá vendo? É bem pouquinho, gente. 3 cravos. Mais que isso não dá pra tomar, fica Sabe picante. Que cravo é bom pra um monte de coisa, né? Até pra espantar formiga, né? Eles o cravo é ótimo. É verdade. Quem que inventou isso, gente? Coisa boa. E olha uma dica legal. As pessoas erram muito na maneira de fazer o chá. Na verdade, nós da fitoterapia chamamos de infusão, né? Que é esquentar a água. Só que a infusão, todo mundo gravou que chá é infusão. Então ela vai lá, esquenta a água, desliga e põe a erva. Só que quando se trata de cascas e raízes, aí você não pode só fazer a infusão, porque não vai extrair. Né? Isso. Então pode deixar 5 minutos fervendo essa mistura. Se tivesse uma erva, um chá verde, um hibisco, aí não poderia ferver. Nossa, né? hibisco, foi legal você falar, porque hibisco, eu lembro que tinha uma nutricionista em São Paulo, a La Sherman. Ela sempre falava, ela tinha um programa na televisão, eu adorava assistir a ela, eu sou fã dela. Aliás, eu tive o privilégio de entrevistá-la na feira só para mulheres. A gente esteve lá cobrindo essa feira na época e eu estive conversando com a La Sherman. E ela é uma senhora com idade e ela é linda, gente. Ela tem um corpo e ela sempre dizia, ela até fazia uma propaganda das meias Kendall, acho que era Kendall. Você quer isso, sei lá. Ela assim, você que sabe com que pernas você quer chegar aos 40. Então a gente achava que 40 anos era mulher e era velha já. Gente, hoje as mulheres com 60, 70 anos estão lindas, hein? Olha isso, hein? Não é? Maravilhosa. Mas assim, levando essa coisa mais ou menos. E ela falava do chá do hibisco,
E tanto faz as cores, porque em casa tem branca, amarela, rosa e vermelha. Eu uso a vermelha, é até mais fácil de encontrar. Aí outra questão legal é que tá muito na moda hoje os chás em pó. Eu não aconselho, porque o que acontece? Chá nenhum pode ser adoçado com nada, nem com adoçante, nem com mel, nem com açúcar. Então esse chá aqui não pode pôr nada. Não, tem que ser puro, porque senão você, aquilo que teria de legal na planta, o fitoquímico presente naquela raiz ou naquela planta, ela deixa de ser 100% aproveitada. Então você compra esses chás em pó de latinha, eles já são adoçados. A maioria já vem com um tipo de um açúcar. Então o ideal é a folha seca do hibisco. É folha, não é a flor? Perdão, a flor do hibisco, né? Tem razão, a flor do hibisco. Mas para um chá como esse aqui, você põe quantas flores? Uma colher de sopa. Uma colher de sopa? Uma colher de sopa. Bom, uma colher de sopa seria o quê? Meio hibisco? Não, menos? E agora? Porque quando é seco, fica meio difícil mensurar. Não, mas vamos pensar na flor assim, verde. Olha, eu vou explicar por que eu não aconselho. Aliás, o curso de fitoterapia... Poxa, mas tem mosquinha aqui hoje, hein? Olha aqui, ó, gente. Não pode não, viu? O curso de fitoterapia é legal por causa disso, né? Pra quebrar algumas coisas. O que acontece? É muito arriscado você pegar qualquer coisa de planta que você tem no seu quintal, no seu vizinho, na sua calçada. Por quê? Quando você produz um fitoterápico, né, uma planta com o intuito de ter um benefício farmacológico, ela tem que ser plantada da maneira ideal. Então existe um cultivo padronizado que a gente fala, e a planta ela tem que chegar quase à morte, só nesse período próprio que ela produz aquele fitoquímico, que é o potencial ativo. Os riscos de você consumir uma planta do seu jardim, no seu quintal, da sua vizinha, primeiro, contaminação. Segundo, intoxicação. Porque, por exemplo, o boldo padronizado seco para uso de chá, ele vai ser, por causa da secagem, ele vai ter uma quantidade de fitoquímico. O fresco pode ter, às vezes, 80 vezes mais. E isso pode ser tóxico. Entendi. Então, é importante deixar claro que planta é medicamento. Né? Boldo é ótimo para o fígado, mas em excesso pode ser prejudicial. Então eu aconselho comprar o seco na loja de produto natural e pôr uma colher nesse chá. Entendi, porque daí ela vem partidinha, as folhas vem ela vem murchinha, você pega a colher de sopa. Uma colher e coloca nesse chá aqui. Só que daí não ferve, né? Pode deixar... Não, esse você coloca depois que daí acabou de ferver, joga dentro, deixa de molho. Tampa e toma. Depois que estiver frio, você pode colocar na geladeira. Pode Tem algum gosto característico esse chá? É muito suave. O que eu aconselho, na verdade, o que vai prevalecer é o gengibre, é o picantinho do gengibre e o cravo. Então, para que não enjoe, a pessoa pode colocar fruta. Eu chamo de suchá. Chamar. Você misturar, por exemplo, um morango aqui. Um abacaxi, eu acho que fica até mais gostoso. Você termina, se você quer gelado, você joga no liquidificador com uma fatia de abacaxi, pedras de gelo e faz um suchá. Fica mais gostoso. Suchá, gente. Suchá. Fica mais gostoso. Você pode mudar, pode ser maçã, morango, né? Então aí você não enjoa. E outra coisa que a gente não pode deixar de falar é do suco verde. Música. Eu faço assim, é música. Eu não sei também. O que foi que o Maese preparou pra Bárbara hoje aí? Dá uma olhadinha pra gente. Nada? Então eu vou deixar seu escolha, porque o Renato tem um bom gosto musical. Porque assim, eu gosto de fazer um intervalinho pra gente tomar nosso cafezinho, nossa água, e a gente continua no nosso bate-papo. E aí a gente vai ouvir uma música e a gente vai dar um jeito nesses mosquitos que estão aqui atrapalhando demais a nossa entrevista. Daqui a pouco a gente falando, imagina você engole uma mosca. Isso já aconteceu, sabia? Verdade? Já, isso aconteceu com o Gardinali lá no programa Em Cima do Fato. Isso, acho que foi em 2010, por aí, 2011. Eu não lembro direito. Menina, terrível, você falando, você engole o mosquito e aí não sai voz, e você no ar, ao vivo, gravando como a gente está aqui. Você imagina que saia justa, né? Que mico que a gente vai pagar. Então, quer dizer, vou deixar então para o Renato escolher para a gente a música. São 20 horas e 30 minutos, naquele horário certinho da meia hora. A gente vai para o intervalinho e a gente volta já já. Adorei. Dá água na boca. Olha, gente, mas não tem nada a ver a alusão aqui. Nós estamos falando de nutrição, sabe? Né? Mas, viu, Bárbara, você acabou de dar essa receita de suchá aqui. E eu vou disponibilizar na internet para que as pessoas que não tenha dado tempo de pegar,
inclusive com essa rodela aí de abacaxi, né? Bom, é uma delícia, Que abacaxi é muito ótimo, gostoso, né? Você sabe que eu tava dando uma acompanhada nessa matéria lá do Dr. Amaury. Não é dele a matéria, mas ele disponibilizou no Face dele. Eu achei bastante interessante quando se fala que todinho, né? Porque ele estava dizendo que viu uma mãe dando todinho para uma criança com 2 anos de idade, né? É um absurdo. É todinho, é Coca-Cola, essas coisas assim, né? Daí ele estava falando que no todinho tem mais açúcar do que na própria Coca-Cola, gente. Então, são alguns alimentos que você não deve dar. E eu queria que você falasse, assim, um pouco para as mães que estão em casa, não é? Porque a gente sabe que hoje já existe um programa, quer dizer, foi feito um projeto e um estudo para as escolas, não é, estaduais não servirem mais aquelas merendas que se serviam antigamente, quer dizer, uma coisa bem equilibrada. Então, já existe isso hoje, né? Já se segue, né, a risca e tudo mais. Porque é verdade, as crianças acabam acostumando, e talvez nas escolas particulares hoje você tenha ainda isso, quer dizer, batatinha, salgadinhos e um monte de bobagem e besteira que não vai fazer bem. E o todinho, mais prático, mais nutritivo, uma coisa boa. Não é, né? Quer dizer, é impressão. É impressão. O que a criança deve ingerir e até que idade, porque tem essa coisa da idade também, não é? Até que idade você deve dar determinados alimentos, porque daí ele vai registrar aquilo, né, no cérebro e leva para a vida toda. Infelizmente, mais cedo do que todo mundo imagina, né, Hilda? Porque a memória gustativa da criança já começa quando ela está na barriga da mãe. Quase ninguém sabe disso. É mesmo. O que a mãe vai ingerindo já vai programando o paladar da criança. Então, a mãe que ingere muito açúcar ou muita porcaria, ou não comeu frutas, não comeu verdura, normalmente o filho nasce parecido. Lógico que há exceções. Não tem idade para corrigir a alimentação. Aliás, quanto menor a criança, mais cuidado deve ter. Assim, para resumir de maneira geral, a gente tem que pensar assim: existia esse alimento na infância da minha avó? Se não existia, você pensa 2 vezes. Traduzindo, vamos diminuir o consumo dos industrializados. Sim. Vamos comer mais aquilo que se vende na feira, no hortifruti. Então, a verdura fresca, a fruta, o peixe, os ovos. E menos caixinha, pacotinho, bolachinha, garrafinha, que é tudo muito pronto. Porque o que tudo isso é rico? Tudo isso é rico em açúcar, tudo isso é rico em corante, em sódio, em conservante, em produtos químicos que em excesso podem até, como você mesmo citou, induzir a um câncer, por causa do excesso de toxina que a pessoa ingere a longo prazo. Então, leite com achocolatado é uma coisa, todinho é outra. Sim. É a mesma coisa aqueles danoninhos, os danones pequenininhos que a gente dá para criança. Aquilo tem a quantidade de açúcar que a criança necessitaria num dia inteiro, em apenas um potinho. Come 2, 3, né? Agora inventaram o danonão, né? Que é a versão maior, né? Que é um exagero. Além do que, ele é rico em gordura. A gente percebe na língua que ele é muito mais denso do que o iogurte tradicional. E evitar salgadinhos de pacote. Então, lancheira de criança deve conter pão, ou uma bolacha, ou torrada, deve conter frutas frescas e deve conter suco natural, no máximo um suco de polpa, que é a fruta congelada. Nada de suco em pó, suco de caixinha, suco daqueles que é tipo uma calda, né, que é mais açúcar do que suco, e doces e porcarias, assim como para adultos, só esporádico, né, só em festas, nada de lasanha congelada. Uma coisa interessante, sempre falo, dou palestras e o pessoal sempre regala o olho quando eu falo. Macarrão instantâneo tem 16 vezes mais a quantidade de gordura quando comparado ao macarrão normal. É mesmo? O macarrão instantâneo é um macarrão frito. E além do que, tem muito sódio, muita gordura naquele sachê. Então é aquilo que eu falei. Existia macarrão instantâneo na época da minha avó? Não. Então não consuma. Era macarrão feito em casa, inclusive. Quanto mais caseiro, melhor. Então refrigerante, sorvete, macarrão instantâneo, salgadinho de pacote, essas coisas ricas em corante, evitem, né? Eu fiz uma entrevista com o Dr. Fábio Fiore, um oftalmologista, recentemente, e a gente falou muito disso, sobre as crianças coçadoras, as crianças alérgicas, porque os corantes alimentares causam rinite, aquela criança que está sempre coçando o nariz. Para adulto também. Atendi hoje uma paciente: Bárbara, eu tenho rinite. Aí no final da consulta ela me disse: eu adoro gelatina. Eu falei: então tá explicado, né? Gelatina é rica em corante e mãe adora dar gelatina para criança. Aí você consome gelatina todo dia, você tá consumindo corante alérgico. Quer fazer gelatina? Ok, 500 ml de suco natural
com um sachê de gelatina sem sabor. Sem sabor. Faça a sua gelatina em casa sem corante. Então, essa fuga dos alimentos industrializados melhora a alimentação de todo mundo, né? Com certeza. Nossa, Bárbara, eu preciso trazer você mais vezes aqui. Não dá para ser assim uma vez. Olha, é muito assunto para pouco tempo, né, Hilda? Isso é assunto para a noite inteira aqui, com entendeu? Certeza. Violãozinho, voz, violão, e a gente vai conversando a noite inteira, né? Mas então, é importante, então. E outra coisa, eu acho que a criança, não sei se você vai concordar comigo, mas que você falou assim, no tempo da minha avó, existia lá o feijão, o arroz, sim, né? Até se comia bife, batata frita, até se fazia isso, né? Uma salada de alface com tomate, com cebola e tal, né? Você não vê mais quase as pessoas comendo feijão e arroz hoje, as crianças especialmente, não, né? Eu tô tomando conta do meu neto, ele come feijão e arroz, come e o que a gente colocar, ele come. Às vezes ele estranha um pouco o sabor, porque até bem pouco tempo ele comia uma comida muito especial mesmo, feita especialmente para ele, mas com todos os nutrientes, uma coisa bem bacana mesmo. Então, a criança, ela muito cedo, às vezes ela tem mesmo paladar, né? Ela não gosta de determinados alimentos. E aí é bom que os pais, então, observem, especialmente a mãe, né? O que você pode substituir, sim, né? Então é importante o quê? Que ela ingira metais, os oligoelementos aí que estão disponíveis, então, nas frutas, verduras, nos cereais e tudo mais, carboidrato, né? Quer dizer, então, é importante tudo isso para a criança, né? Faltou a gente falar alguma coisa, porque eu quero falar dos adultos agora também. Eu acho que tanto para criança quanto para adulto, foi o que você falou, comer comida e não fast food, e não industrializado. E uma dica fácil que a natureza nos privilegiou muito são as cores. Se o seu prato tem 3 cores, 4 cores diferentes, você sabe que tem ácido fólico, ferro, vitamina A, vitamina C, né? Então, eu dou sempre um exemplo assim, uma salada de alface, ou de rúcula, eu prefiro rúcula. Eu falo que mais verde escura melhor, bom, né? Então, uma salada de folha verde, tomate, cenoura e, por exemplo, uma beterraba, nós falamos de 4 cores diferentes, além do arroz e do feijão. Então, para todo mundo é comer comida mesmo, né? Só para fazer um adendo, como eu atendo nutrição esportiva, teve um caso hoje que me chamou a atenção. Eu atendi um adolescente que veio com o pai e ele querendo ganhar massa muscular, ficar forte, ficar bonitão, e já me questionando, mal entrou me questionando de suplementação. Aí o pai falou, olha, Bárbara, dá um puxão de orelha nele, porque ele já quer fazer ciclos anabólicos, ele quer tomar bombas e suplementos pesados, e ele nem comida não come. Um adolescente cheio de acne no rosto, e aí conversando com o pai e com ele, eu fui ver que a base alimentar desse adolescente era salgadinhos e bombom e bolacha recheada. Aí eu falei, olha, vamos deixar claro o seguinte, antes de ser nutricionista esportivo, eu sou nutricionista, então a gente tem que começar pelo ABCD. Como é que você vai... Isso é muito importante, serve para muita gente. Sim. Eu atendo 98% de pacientes com esse perfil, que quer ficar com o corpo legal, então procura nutricionista esportiva. Se você não fizer o ABCD, que é comer castanhas diariamente, criar o hábito de comer fibras, então comer granola, comer aveia, comer frutas secas, comer 4 frutas por dia, comer verdura de folha 2 vezes por dia, não comer fritura e não comer industrializado, não precisa nem pensar em suplemento. Você não está fazendo nem o básico. Você está ingerindo tudo aquilo que o corpo necessita, né? E o resto é com musculação mesmo. E o suplemento a gente pode até entrar, se tudo isso estiver balanceado. Usar um suplemento sem comer dinheiro é uma bobagem, você vai gastar às vezes 400, 500 reais por mês, porque suplemento é caro. E o suplemento vai estar tentando fazer a vez do alimento, ele só vai estar suprindo o que o alimento faltou. Então, suplemento, pessoal, eu uso sempre, mas para quem já come corretamente. E não comer besteira e tentar suplementar, que daí não vai resolver. Bom, café da manhã. Vamos falar do café da manhã, porque geralmente o brasileiro ele come pão, manteiga e toma café. Né? Quer dizer, não ingere nem que deveria ser a alimentação mais importante. Só que existem pessoas que acordam e são enjoadas, elas não têm vontade de comer. Isso tem a ver? O que acontece? Tem uma coisa muito legal que eu vi num congresso, que é quando a gente tem maus hábitos e não faz exercício físico, a gente vai gerando na nutrição funcional o que a gente chama de intoxicação hepática.
não é uma doença, não é uma coisa mensurável, é como se fosse acúmulos de metais pesados, de toxina, de estresse que vão sobrecarregando o fígado. E essa sobrecarga, ela começa a gritar, ela começa a dar sinais extracorpóreos, né? Esses sinais podem ser, por exemplo, enxaqueca, pode ser olheira, pode ser falta de concentração e pode ser falta de apetite ao acordar. É um dos sinais. Algumas pessoas não têm apetite por falta de hábito e outras não têm apetite porque realmente tem esse histórico de muito erro alimentar. Não tem jeito, Hilda, tem que empurrar. Eu falo para meus pacientes, café da manhã tem que descer nem que for descer quadrado, porque só vira hábito se você persistir. Então a gente pode começar, para quem não consegue muita coisa, com o suco verde. Eu acho assim, como a gente acabou comendo besteira por causa de Natal e Réveillon, corta um pouquinho o leite, né, que o leite tem controvérsias, tem algo, nossa, né? é discutível, o né, leite é Bárbara? discutível, Eu gosto de leite. Né? Mas pelo menos agora que tá calor, vamos aproveitar, vamos falar assim, vamos fazer eu brinco, a dieta detox, né? Faz aí por umas 3 semanas. Desintoxicação. Tira o leite e faz um suco verde. Né? O que é um suco verde? Você bate alguma folha verde, você pode bater, por exemplo, um pedaço de couve, umas 4 folhinhas de espinafre, não fica ruim, porque você vai bater com fruta. Aí você bate 200 ml de água de coco, que fica maravilhoso como base desse suco verde, né? E coloca uma fruta, às vezes eu coloco até um pedaço de cenoura. Então você pode fazer lá 100 ml de suco de laranja, um pouco de água de coco, um pedacinho de cenoura ou um pedacinho de maçã, couve, espinafre e hortelã. Não adoça nada disso? Olha, o ideal não é, mas quem não consegue pode começar adoçando. Se a pessoa tá magra e pode usar o açúcar, eu prefiro que use o mel. É mais natural. Se alguém que está acima do peso, usa o adoçante à base de stevia, né? Que é um adoçante feito de planta. Do aspartame também, né? O aspartame, eu não sou muito fã dele, porque... Não, mas eu tô vendo que os nutricionistas estão todos contra. O aspartame, ele tem substâncias que no cérebro aumentam a vontade de comer doce e aumentam a compulsão por gordura, além de possivelmente ser cancerígeno, também é discutível. Querendo ou não, é uma coisa química, e se é químico, a gente é melhor evitar, né? Aquilo que você estava falando. E açúcar? O açúcar mais in natura, porque eu sei que o açúcar mascavo pode até ser ingerido. Depois disso a gente tem o açúcar cristal, aí tem o açúcar refinado e tem aquele açúcar light. Você pulou um, que é o que eu recomendo. Você pulou o demerara. Eu não tenho indicado o mascavo porque a gente tem visto problema com adulteração no mascavo, com introdução de outras substâncias e tem a questão palatável, né? Nem tudo fica bom, a gente tem que ser sincero, né? Num chá eu gosto, mas no café altera muito o sabor, num suco altera muito o sabor. O demerara é um açúcar entre o mascavo e o cristal. Ele encontra em qualquer supermercado. Demerara? Demerara, até em atacadistas. É o tipo. Demerara. E daí ele, como ele é, seria uma espécie de açúcar granulado? Ele é cristal, ele é grosso como cristal, só que ele não é tão branco, ele é mais beijinho, não é E você escuro. pode bater ele no liquidificador para ficar mais pó? Pode bater para ficar mais fino, não tem problema não. Olha, gente, demerara, anota aí. Viu? Olha, Débora, demerara, açúcar que a gente tem que tomar em casa. É melhor entre o, como é que fala? Entre o mascavo, que não tem um sabor muito bom, ela falou, e o cristal, né? Mas quem pode começar? Cristal. Também pode? Pode começar. O que não é para usar de maneira nenhuma é o refinado. Aí ninguém sabe por quê. Eu vou explicar por quê. Vai um pó químico. Tudo que é refinado e branco é que nem o sal. Todo mundo acha que o sal grosso é pior. Não é. Porque o sal grosso, ele não foi refinado. E o sal marinho é bom, né? O sal marinho também. Esse pozinho branco do refinamento não é legal. Então, tanto o sal grosso quanto o açúcar, no caso demerara ou cristal, vão ser melhor, tá? E com relação ao suco verde, só voltando, as pessoas fazem muita cara feia pra mim quando eu falo do espinafre. Então, se quiser fazer um suco verde básico e legal, pode fazer assim. 200 ml de água, né? Espreme um limão. Tá. Coloca uma porção de fruta, pode ser meia maçã, ou pode ser um pouco de maracujá. 1/4 da folha de couve e 3 folhas de hortelã. É um suco verde básico, para iniciantes, vamos dizer assim. Tá. Para quem não está acostumado com suco verde, acho que esse é um mais suave. Pergunta, no lugar do limão, se pode ser laranja? No lugar do limão, pode ser laranja. Qual é o único cuidado com o suco de laranja? Que todo mundo erra. A gente deve comer 4 frutas por dia em média, né? Aí, quantas frutas vai para fazer um copo de suco de laranja? 4.
pois de uma vez só você já tomou todo o açúcar de fruta que você deveria comer o dia inteiro. E compra coisa ruim, né? E a fibra? Você joga fora. Então a laranja eu prefiro que coma. Agora, se a pessoa falar pra mim que vai fazer 2 laranjas, até passa. Agora, 300 ml de suco de laranja já é muita coisa. Isso, pessoal, pra quem tá controlando o peso. Se é uma pessoa magrinha, que tá com a saúde em ordem, que a glicemia... Tá fazendo regime, faz exercício, vai gastar o açúcar dessa laranja. Tá dentro do peso, a glicemia tá boa? Pode sim fazer com suco de laranja, mas pra quem precisa controlar o peso, é melhor não. Mas agora, esse suco aí de frutas nesse café da manhã, como você falou que mesmo quando a pessoa não tem vontade pra forçar e tal, seria uma coisa legal? Então... Seria, pode fazer o seguinte, normalmente o apetite de quem não tá acostumado, a pessoa não consegue comer o pão, mais o suco, mais a fruta. Então pode fazer o suco verde, né, que é um suco desintoxicante, que o melhor horário é mesmo em jejum. Sim. Então, por exemplo, toma às 7 da manhã. Leva para o trabalho as 2 fatias de pão integral, se não conseguiu, leva a torrada integral, né? Leva lá uma porçãozinha de castanha e uma frutinha seca, por exemplo. Aí come quando chegar no trabalho, que às vezes 1 hora depois o apetite já despertou, né? Então ali, algum carboidrato integral, um suco verde e uma castanha ali já faz um café da manhã legal. Quer comer castanha em outro horário? Sem problema nenhum. Bom, aí chegou a hora do almoço, a gente almoça, aquela comidinha básica de cores lá que você já falou, Coloridinha. né? Pelo menos umas 4 cores. Isso. Aí, à tarde, faz o quê? Toma um iogurte? Então, assim, muita gente tem intolerância a leite. Eu, né, nutricionista que vos fala, tem problema com leite. Não tenho, né? nós não Adoro, temos. Infelizmente, mas não posso. Pra quem não tem nenhuma intolerância, aí quais seriam os sinais de intolerância? Intestino ou muito preso ou muito solto, gases em excesso, dor de estômago, algumas pessoas até enxaqueca. Suponhamos que não tenha nada, ok. Um iogurte light, né? 2 colheres de sopa de granola, que a granola já tem aveia, e uma fruta picadinha. Eu chamo isso de tigela de cereal. Sustenta muito por causa do iogurte da granola. Tá? Uma boa pedida pro lanche da tarde. Chegou o jantar. Jantar. Eu não aconselho o consumo excessivo de carboidrato à noite. Saiu um estudo na revista Saúde falando dos benefícios do carboidrato à noite. Eu achei bastante complicado, porque é um estudo feito com poucas pessoas. Contraditório. Porque eram apenas 50 pessoas e na prática a gente vê que reduzir o carboidrato da noite melhora muito. Então, como tá muito calor e a gente tá falando de desintoxicar, uma vez que a gente sabe que a gente exagerou nas festas, corta o carboidrato da noite. Então a gente faz uma salada mais colorida, porque daí você só come ela. Então não seria excluir o carboidrato. Fruta é fonte de carboidrato, fruta tem açúcar. Então vamos dar um exemplo? Então a gente faz uma salada, a gente falou de rúcula pro almoço, então a gente faz uma salada à noite, por exemplo, de alface com almeirão. Eu sempre ponho almeirão com alface para quebrar um pouco o amargo, né? Aí a gente coloca pepino, ao invés de tomate, para mudar um pouco. Rodelas de manga, que manga cai muito bem na salada. Bom, né? A gente pode fazer um brócolis tem gente que no não vapor. gosta de pepino, hein? À noite. Se o pepino for indigesto, pode trocar por uma cenoura ralada, um chuchu cozido. Pode fazer um brócolis e uma latinha de atum. Ou um ovo cozido, ou filé de frango grelhado. Então, uma bela de uma salada colorida, do qual o carboidrato vai vir do legumes e da fruta, mas a gente exclui aí o arroz, feijão, a massa e a batata. E uma proteína magra. Um adendo. Bárbara, por que atum e sardinha você orienta em lata, sendo que a gente sempre ouve que não pode comer enlatados? Porque o atum e a sardinha tem como benefício principal o ômega 3. E o ômega 3 está concentrado no óleo, né? Ele tem afinidade com a gordura. Se eu compro atum em água, eu tenho muito menos ômega 3. Então, eu compro o atum, escorre o excesso do óleo e consome meia lata de atum ou meia lata de sardinha à noite. Então, a bela de uma salada colorida dá um perfeito jantar. Agora, daí sobrou meia lata, você põe num potinho, tá, gente? Não vai guardar na lata, não. Não, a lata vai oxidar, é verdade. É verdade. Bom, aí passou o jantar. A pessoa vai dormir lá por meia-noite, 1h, né? Sim. 1h da manhã, nós, né? A gente fica na produção, aquela coisa toda. Porque a gente para aqui agora, mas a gente vai para casa, tem edição, tem, né? Uma série de coisas, eu já fico pesquisando e tal. E faz o quê? Você toma eu acho que à noite pode ser um suco com linhaça, né? Nós já colocamos de grão, de cereal, a gente falou da granola, né? Falamos aí do gengibre no chá, então ficou faltando uma semente. Falamos da castanha, que pode ser no café da manhã ou no lanche da tarde. Então faz lá um suco de fruta natural, lembrando de não exceder a quantidade de frutas, e coloca uma colher de sopa de linhaça.
só que tem que deixar de molho. Ah, é? A linhaça, ela é como se fosse um cofre. O ômega 3 e a lignana tá trancado. Aí todo mundo pergunta, mas então eu vou comprar em pó, né? Mais fácil, eu abro o cofre. Não pode, porque em pó tá oxidada. Mas ela, quando você né? bate ela e põe... Não é suficiente. Então, pode até torrar. Eu não gosto de torrar, porque eu acho que dá trabalho. Você pode torrar, ela só dura 3 dias. Aí todo dia limpa a liquidificadora, é mais complicado. O que é gel de linhaça? No dia que você for tomar de manhã, então, por exemplo, quinta-feira de manhã, você deixa um dedinho de água no fundo do copo para uma colher de linhaça. Deixa na geladeira o dia todo. À noite aquilo forma um gelzinho. Sim. Nesse gel tem a lignana, o ômega 3, tudo e que a pessoa chia precisa. também, né? Aí, a chia também, né? pode revezar. Eu não vejo necessidade de usar as duas no mesmo dia. Sim. Faz um dia de linhaça, um dia de chia. Porque cada uma tem uma propriedade nutricional, né? Gente, que pena. Que Passou pena. rápido, né, Passou. Hilda? A gente está terminando, faltam 2 minutos só. E eu queria agradecer demais. Quero que você deixe o seu contato, por favor. E já quero te deixar um convite aqui para você voltar. Com certeza, certo? Para só você convidar, com o maior vir prazer. aí ser a nossa consultora, né? De repente ela vem uma vez por mês e é isso. Aprendeu bastante, né, Renato, hoje, não foi? Isso mesmo. A Débora dele também, viu? Com certeza. Então tá, contatos. Para agendamento de consultas, né, quem tiver interesse, eu atendo na clínica Espásio Saúde. O telefone é 3011 3011. Meu Deus, sumiu. Esqueceu, peraí. Espásio, deixa eu botar aqui, Espásio Saúde. 3011-5296. Tá vendo? É só Lembrei. isso, é só dar um tempinho. E fica onde? Na Farmacêutico Jacofanelli, Na Jacofanelli. 524. Jacofanelli. E aí, 524. eu queria já, né, deixar aqui, eu tô programando aí pro começo do ano um programa bem legal de emagrecimento. Depois a gente pode marcar um dia só para eu falar sobre ele. Assim, apesar de ser um programa para emagrecimento, são com todos esses adendos que eu falei, com muita atenção, sem corantes alimentares, sem gelatina, sem sazon e quinor, sem toxinas. Eu acho que não justifica você fazer um programa de emagrecimento com o objetivo de reduzir caloria, mas colocar coisas que não faz bem pra pessoa. Então eu tô bolando esse programa, mas com tudo muito saudável. Nada industrializado. Nada de porcaria. Então se alguém tiver dúvidas Porcaria, e porra. quiser me perguntar sobre o programa, se tiver interesse, meu e-mail é diet@barbaranutri. Peraí. Isso nós vamos pegar no ar. Eu vou botar para vocês lá, porque não vai dar. É diet. Confundiu. Tá, Já depois você confundi. coloca no ar. Se alguém Depois quiser- eu coloco para Isso. vocês lá no. diet@barbaranutri.com.br. Depois Então, a Hilda põe no Só site. repete para mim. diet@barbaranutri de nutricionista. .com.br. Ah, não é difícil. Então, Não aí é. deu. É que eu misturei tudo aqui, já querendo dar tchau, né? Então, lindinha, Deus Obrigada, abençoe o viu? teu ano. Muito obrigada. Foi Amém. muito boa essa entrevista. Obrigada, Gostei demais. adorei. Acho que vocês em Obrigada. casa também. Depois fica disponível na internet. Todo mundo vai poder copiar aquilo que esqueceu, que não deu tempo de mostrar. Tá bom? Beijo grande até amanhã às 20 horas, porque todos os dias aqui às 8 da noite, aqui na Mix, o meu café é com você. Então eu espero por vocês amanhã, tá? Tchau, até lá.